Glória, que a paz esteja no coração, família de Deus, família mais do que abençoada, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Ligadinhos da sintonia, papel, caneta e a Bíblia na mão. E agora nós vamos aprender juntos aqui com a palavra do nosso Deus, isso mesmo, vamos aprender junto aí com a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos trazer uma palavra que é muito importante para todos nós espiritualmente. Se você quer derrubar o inimigo sobre a sua vida, né? E não dá espaço para ele trabalhar na sua vida, aprenda conosco aqui essa palavra. Todos nós, eu e você, nós temos que entender assim. Primeiramente, nós temos que compreender por que que o mal vem sobre a nossa vida. Às vezes você fala, pastor, eu não sou uma pessoa ruim, né? Eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não vendo droga, eu não bebo, não uso droga. Eu sou uma pessoa boa. E por que que as coisas ruins acontecem em minha vida? Veja bem, parte dessa bondade, ela é frutífera diante de Deus, dá frutos bons. Mas nós temos que entender que não é só ser uma pessoa boa, não beber e não fumar, e não usar droga. Nós temos que entender que existe um conglomerado de partes bíblicas que nós temos que obedecer. Porque se nós desobedecermos, ela gera o pecado. Às vezes você é um homem bom, você é uma mulher boa, de coração boa, ajuda o mais necessitado, né? É uma pessoa que sempre estende as mãos para ajudar as pessoas, você não bebe, você não fuma, não usa droga, né? Uma família, né, de pessoas prendadas, quietinhas, educando seus filhos ali, né, na família. Tudo bem, mas e os pecados? E o restante? Que gera pecado em nossas vidas, vai trabalhar do mesmo jeito para destruir as nossas vidas. Então, não é só o fato de nós sentirmos que somos pessoas boas que vai nos livrar das armadilhas do inimigo. Nós temos que sim ter no nosso coração que somos pessoas boas de coração, de palavras, atitudes e pensamento, mas também nós temos que compreender biblicamente quais são os pecados que fazem com que a destruição venha sobre as nossas vidas e nos tire o direito da salvação e como o inimigo trabalha contra a minha vida. Então hoje nós vamos aprender para você resistir ao inimigo. Porque a palavra é clara, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então hoje nós vamos aprender como o inimigo ele tenta roubar aquilo que Cristo tem para cada um de nós. E eu vou dizer, infelizmente ele não só tenta, como ele tem conseguido roubar na vida da maioria das pessoas, né, que estão aí seguindo supostamente a Jesus Cristo. Amém? Não estou dizendo nem do mundo, porque o mundo por si só já está condenado. Eu estou dizendo daqueles que estão transitando do mundo, querendo entrar nos caminhos de Cristo. Então nós vamos aprender hoje quais são alguns pontos aonde o inimigo vem contra você e você tem que resistir a ele para ele fugir de você e cair por terra. Como diz em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias inicialmente em livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia em livro de Mateus 13, 1. O que a palavra diz? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Amém? Mateus 13, 1. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe ensinou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e o sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e 100, e 70, e 30 por 1. Então a palavra, ela é muito clara. Jesus está dizendo uma parábola. Saiu o semeador a semear. O que é o semeador a semear? É semear a palavra. O semeador é o Espírito Santo, que usa a nossa vida. E o que ele semeia? A palavra. A parábola está dizendo que é a palavra. Então a palavra é lançada. Veja o que a Bíblia diz, né? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. A palavra é muito clara quando ele diz, Mateus 22, estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Muitos tentam entrar por ele, mas poucos conseguem. Por quê? Porque a palavra, ela está nos ensinando e nos alertando. Então nós temos que nos colocar na posição da palavra. Em que posição a gente quer estar? Na posição que a palavra nos aprova e nós temos louvor dela? Ou nós queremos estar na posição que a palavra, ela não nos aprova e nós estamos ali
automaticamente fora e contra a própria estrutura dela. Então a palavra é clara, né? Que nós temos que entrar pelo caminho estreito, o caminho apertado, porque existe dois caminhos, né? Vamos lá, reforçando aqui, é Mateus capítulo 7, tá? Não é 22. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que acertam com ele, tá vendo? Tem duas portas, largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos, a maioria acertam nele, tanto os caminhos largos do mundo, como os caminhos largos nos falsos profetas, a liberalidade, aquilo que pode tudo, não tem problema nenhum, é só dar o dinheiro e tá tudo certo. Isso também é caminho largo e espaçoso, dando uma certa liberdade que nós não temos na palavra, nós não temos essa liberdade na palavra do nosso Deus. Então ele está dizendo que muitos, a maioria, entram por esse caminho. E ele diz no 14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam por ela. Então ele está dizendo, né, que muitos tentam entrar no caminhos estreitos, mas são poucos que conseguem ficar, cumprindo a parábola que nós lemos agora em Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante, que ele está mostrando claramente para nós uma palavra da semeadura. Então ele fala, saiu o semeador, o Espírito Santo, e semeou a palavra. É apagar a palavra. Então aqui, o Espírito Santo é o semeador. Ele está me usando para semear a palavra para você todos os dias. E aí, o que acontece? Deus, automaticamente, ele mostra para nós como o inimigo tenta tirar de nós a palavra. Porque assim, irmãos, ouvir a palavra e não deixar entrar no coração e não praticar, não tem eficácia, não tem efeito. É perder tempo na igreja. É perder tempo ouvindo o programa de rádio. Se você quer ganhar tempo e fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, você tem que ouvir e praticar, ouvir e viver a palavra do nosso Deus. Olha, vamos entender a parábola agora, porque ele começa a explicar a palavra. Vê que ele fala, vamos ler de novo, Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Então ele está dizendo, uma parábola, eis que o semeador, o Espírito saiu a semear, semente é a palavra. E ele diz, e o semeador, e ao semear, quer dizer, lançou a palavra, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Amém? Quer dizer, já foi a parte da palavra que foi semeada à beira do caminho, as aves comeu. Ele vai explicar a parábola, quer dizer, já foi infrutífera, já não teve valor. No 5, a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Aqui ele está dizendo. A segunda foi lançada em terra, na beira do caminho, só que o que aconteceu? A terra era pouca, quer dizer, não aprofundou a raiz não teve, não cresceu, e veio o sol, a secou, matou. Mais uma vez a palavra ficou infrutífera, amém? A terra somos nós, a semente é o Espírito de Deus pregando a palavra, né? No 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então ele está dizendo, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Quer dizer, outra, a palavra lançando, e mais uma armadilha do diabo para sufocar a palavra. E por fim, no versículo 8 de Mateus 13, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Então você vê que contrapartida, são 3 sementes que o diabo rouba, quer dizer, se você colocar na parábola, na colocação, vamos dizer, abre aspas, para cada 4 pessoas que ouvem a palavra de Jesus, 3 o diabo arranca a palavra e leva pro inferno com ele, e somente 1 acaba aceitando a palavra. Então você vê que o número é discrepante, porque aqui ele está dizendo, 3 sementes foram lançadas e as 3 perderam valor e não teve fruto. Uma delas deu. Então eles lançaram 4 sementes e uma semente deu fruto, as outras 3 foi perdidas. Então seria 4 pessoas ouvindo a palavra, 3 não aceitariam e o diabo roubaria, enganaria e levava para o mundo de novo, e somente uma. Então você vê que é um número muito discrepante, mas cumpre a palavra, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos tentam entrar no caminhos estreitos e poucos conseguem e poucos acertam. Então você vê
que abre aspas dentro dessa parábola, para cada 4 pessoas que ouve Jesus Cristo, ouve a palavra, vai para a igreja, 3 os diabos conseguem derrubar e uma consegue ficar firme e dar fruto. Então, é uma batalha em que nós temos que prestar muito atenção diante disso. E agora, vamos entender a explicação da parábola. Tentei colocar para você aqui de uma maneira bem simples. Vamos lá. Mateus capítulo 13, de versículo 18, ele começa a explicar a parábola. Ele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então ele fala, presta atenção para atender a palavra do semeador. Mateus 13, 18 em diante. A todos os que ouvem a palavra do reino, tá vendo? A semente é a palavra. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele está dizendo, a palavra é pregada, o povo não entende, o povo não quer entender, o povo não aceita, o povo não quer viver, o povo não compreende o objetivo de Cristo, a palavra de Cristo. Como diz em 1 Coríntios 1,18, para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura. E aí ele está dizendo, essa é a semente que foi lançada à beira do caminho, quer dizer, foi lançada no coração, a palavra foi pregada, Deus fez a parte dele, mas as pessoas não endureceram o coração, não entenderam, não compreenderam, não quiseram aceitar. Poucos poderiam dizer que não entenderam a palavra porque não tem o Espírito Santo, mas a maioria, esse não entender é porque não querem aceitar, não querem sair do pecado, não querem sair da iniquidade, não querem sair da zona de conforto. Então ele fala, a palavra foi semeada, a palavra foi lançada. Então ele é muito claro no versículo 19, Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino de Deus e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É o que nós falamos. Ouvir, aceitar e viver a palavra de Deus. Então as pessoas não querem aceitar, não querem compreender, não querem viver. Então a palavra de Cristo chega para as pessoas. As pessoas não compreendem, não entendem, não conseguem chegar a uma decisão e uma conclusão de que aquilo é benéfico espiritualmente e abrem mão da palavra, abrem mão da igreja, abrem mão do evangelho e acaba não fortalecendo a fé e não obedecendo a Bíblia. E se prejudicam espiritualmente. Por quê? Olha o que a palavra diz. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tá vendo? É o que tá falando aqui. A palavra foi semeada, o povo não compreende, o povo só ouve, não pratica, não vive, abandona e se afasta da palavra de Deus. E a Bíblia diz que uma pessoa dessa, ela engana a ela mesma espiritualmente. E tem também Mateus capítulo 7, versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é o que ele está dizendo na parábola. A palavra foi semeada, a palavra foi lançada. As pessoas receberam a palavra, mas não quiseram compreender, não quiseram aceitar, não quiseram praticar, não quiseram viver. E o maligno veio e já logo roubou a palavra do coração das pessoas. Esta é a que ouve e não pratica. E ele diz, a que ouve e não pratica será comparado a um homem insensato e irresponsável, que edificou a sua casa à beira da areia, e caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a parábola é assim. O Espírito semeia para 4 pessoas. Uma só aceita a palavra, as outras 3 não. Numa parábola, numa comparação. E ele começa a explicar. Quer dizer, a palavra é lançada, a palavra é semeada, o povo não quer compreender, não quer aceitar. Por que não quer compreender? Não entendo, não compreendo, não é assim. Não, esse Gregorucci é louco, que palavra é essa? Só me é maluca, eu não vou viver isso aí não. Eu vou ficar onde eu tô que não tem nada disso. Amém? Não tem nada disso, aí você põe a vírgula, também não tem Jesus. E põe ponto final. É a palavra, irmãos. É o evangelho. Ele está dizendo, se nós sermos ouvintes e não praticar, nós enganamos a nós mesmos, não servimos a Deus, não servimos a Cristo, enganamos a nós, achamos que somos servos de Deus. Aquele que ouve a palavra e não pratica, está construindo a sua casa espiritual na areia, mas cedo ou mais tarde o diabo vai se levantar e vai derrubar. É o que nós temos no Brasil hoje e no mundo.
A maioria das pessoas estão desviadas, afastadas, porque vieram para um caminho querendo algo que agradasse o seu ego, o seu eu. Muitas vezes se depararam com um homem que prega uma palavra adocicada para massagear o ego do povo, para agradar o povo, e não pregam a verdade. Construíram sim as suas casas na areia e logo o diabo se levanta e derruba. Por isso que nós temos uma quantidade grande de pessoas desviadas dos caminhos do Senhor. Às vezes você está me ouvindo e você está desviado. Por quê? Você não construiu a sua casa espiritual na rocha, que é não somente ouvir, mas viver e praticar a palavra. É isso que ele está dizendo, correspondente à palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra, mas não compreendem por quê. Não dá para entender, pelo contrário, o Espírito está usando a gente numa simplicidade em que qualquer criança entende, quanto mais um adulto. Agora, nós não compreendemos porque de uma maneira a qual nós não queremos aceitar que eu tenho que mudar. Pera aí, eu não vou poder fazer isso, eu não tenho que mudar, eu tenho que fazer aquilo outro. Onde já se viu? Por isso que entra o ponto incompreensão. Porque se a gente não quer aceitar, a gente não vai compreender nunca. Olha o que ele diz. O segundo ponto da parábola agora, o segundo que o diabo derruba. No versículo 20, para você entender. Mateus, capítulo 13, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, tá vendo? O que foi semeado em solo rochoso, que a raiz não tinha, era raso, o sol vem e queima. Ele diz, esse é o que recebe a palavra já logo com alegria. Nossa, glória a Deus, é Jesus, o Gregorute é homem de Deus, vamos caminhar junto, vamos até o final, Deus é maravilhoso, Deus é bom, vou orar, vou jejuar, eu vou, recebe logo com alegria. E ele diz no 21, Mateus 13, 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, tá vendo? Recebe com alegria, com felicidade, mas vem a perseguição, vem a luta, vem a batalha, vem os levantes por causa da palavra e não dura muito, não dura muito. Rapidamente, por causa da perseguição, por causa da opressão, por causa de servir a Cristo e sermos perseguidos, atribulados, e a opressão que vem sobre nós, de todos que nos cercam, rapidamente ela fica infrutífera, a pessoa abandona. Então ele fala no 19, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. São aqueles que vão para os caminhos, vão para a igreja e estão lá no bem bom, mas quando começa a luta, a batalha, a perseguição por causa de Cristo e da palavra, as pessoas logo abandonam. E ele diz, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não, onde já se viu, como pode, não tem nada a ver, não é desse jeito, não preciso disso, não é assim. Logo se escandaliza. Olha o que ele diz correspondente a isso. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Por vim por vir causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia quem perde a vida por minha causa, acha-la. Tá vendo? A gente vem pra igreja, aí a mulher começa a se levantar. A gente vem pra igreja, o marido começa a se levantar. A gente vem pra igreja, o patrão, o funcionário começa a se levantar, né? No emprego. Você vai pra igreja, o pessoal da escola começa a se levantar. Se levantar por quê? Porque a igreja, no coração daqueles que querem aceitar a palavra, começa a fazer a transformação e a mudança na sua vida. E aí vem o pai, vem o marido, vem a esposa. Quantos saem da igreja por causa de marido, por causa de esposa, por causa de filho, por causa de filha, por causa da opressão do emprego, opressão na escola? Quantos abandona? Tem homem que tá na igreja, tá firme, eu vou sair porque minha esposa foi... Pai, peraí, sua esposa foi pra uma porta larga, um falso profeta, mas tem que seguir. O marido vai, tem que ir. Tá aqui, vem a opressão, vem a perseguição. No teu trabalho, você começa a mudar, você não quer fazer coisa errada, você não fala palavrão, você não quer pecar, você já não quer mais trazer as coisas erradas, e aí começa a perseguição no teu trabalho, muitas vezes até te manda embora por causa disso. E é o que ele tá dizendo, começa a opressão e a perseguição. Tua mulher escolhe entre eu ou Deus, eu ou tua igreja, o teu marido, eu ou Deus, eu ou tua igreja, os teus filhos, pai, desse jeito não dá, ou eu ou a igreja, ou os pais com os filhos, tá aqui a opressão. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 em diante. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos,
Trabalhamos com as nossas próprias mãos quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, a escória de todos. Ele tá aqui, ó. Paulo fala, estamos sendo considerados lixo, a escória do mundo. Somos esbofeteados, perseguidos, atribulados, mas quando falam mal de nós, nós bendizemos. Quando o inimigo se levanta contra nós oramos para Deus ter misericórdia, nós não pagamos o mal com o mal. Então a perseguição é fato, já tinha, tem e continuará tendo em nossas vidas. E nós temos que lutar. E é o que a palavra está dizendo. Vem a perseguição, vem a opressão por causa da palavra. Amém? Amigos se afastam, às vezes a esposa, marido, acaba gelando a gente, filhos, parentes, todo mundo se afasta quando realmente a gente começa a servir a Cristo de verdade e transformar nossas vidas de pecador para justos e justas diante de Deus. Olha o que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vinda de Jesus se manifeste em nossas carnes mortais. Eu vou dizer o quê? Fala Deus. Tá vendo? Nós não podemos desistir de Jesus. Nós não podemos desistir da palavra. Nós não podemos trocar de uma igreja verdadeira, que pega a palavra, que corrige, repreende, exorta, tirando o povo do pecado e mostrando pro povo que pode e o que não pode fazer, e o povo não gostando, e a gente vê a mulher saindo porque não gosta da correção, e vê o marido saindo da igreja porque não gosta da correção, e a gente vai atrás? Obviamente que não. Quem amar pais, mãe, marido, mulher, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Estão preparados para servir a Cristo ou estão lá apenas servindo o próprio ventre? Quero servir a Deus, mas não do meu jeito, não do jeito que Ele quer, na palavra. No 22, Mateus capítulo 3, versículo 22, né? O terceiro ponto em que a palavra fica infrutífera, Satanás rouba. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Eita Deus. Amém? O que foi semeado em meio dos espinhos é aquelas pessoas que vêm pra igreja, verdadeira, né, irmão? Não a teologia da prosperidade, que é a maior armadilha do inimigo e o povo, infelizmente, não consegue enxergar, né? Infelizmente. Vamos orar para Deus ter misericórdia. A pessoa vem pra igreja, ela recebe a palavra, mas a fascinação das coisas do mundo, a fascinação do pecado, né? A qual Jesus quer que a gente tire de nossas vidas. A fascinação do poder e da riqueza do mundo, a qual Jesus fala pra gente abrir mão, não buscar, porque o nosso tesouro não pode ser ajuntado na terra e sim no céu. Rapidamente fascina um coração, fascina a alma e a pessoa fica infrutífera. Numa igreja que prega a verdade. Porque a igreja que prega a verdade vai falar pra você, se afaste do mundo, se afaste da fascinação do mundo, se afaste dos desejos carnais, dos pecados carnais que é bom pra carne, mas mata o espírito e perde a salvação e leva a alma pro inferno. E as riquezas do mundo, o poder do mundo, a qual Jesus diz que nós cristãos temos que se afastar disso. Não quer dizer que nós não podemos ter as coisas, mas Jesus fala, se afasta. Aí a pessoa vem pra igreja no intuito de ficar mais rico e mais milionário, e Jesus fala, abre mão de tudo, vende, dá aos pobres e vem e me segue. Aí as pessoas rapidamente, se afastam. Não, eu vou lá na prosperidade, teologia da prosperidade. Quero rico, quero ficar mais rico ainda. Na verdadeira igreja vai ter um conflito espiritual. Porque a palavra diz que não podemos servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Ou um ou outro, os dois não tem como. Olha o que ele diz em livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tá vendo? A fascinação das coisas do mundo sufocam a palavra. A gente vem pra igreja, quer a bênção, quer a vitória, quer a salvação, mas a gente não quer abrir mão das coisas do mundo. Prova disso que o mundo, né, está dentro da igreja
como se fosse um chamariz para um campo evangelístico. É a festa junina, é o arraiá para Jesus, é Halloween, é o funk, é o pagode gospel, e assim vai por diante, funk gospel, e assim vai. É noite do rave, vem novinha, noite do beijo, tá aí, ó. É só você procurar e você vai ver as aberrações do dia de hoje. O mundo, olha o que ele fala, 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E muitos de nós provamos o amor às coisas do mundo a ponto de não querer nos libertar dela por amor a Cristo e por amor a Deus. Eu quero uma igreja, mas uma igreja que me aceite com os meus pecados e que não venha pegar no meu pé para eu sair do pecado. Então qualquer igreja verdadeira, ela vai te aceitar com os pecados, mas sim, a palavra e o Espírito de Deus vai pegar no teu pé para sair do pecado. E aí você não quer que alguém pegue no teu pé para sair do pecado, e aí você vai e se une a um monte de pecador que no mesmo pensamento que você, ficam no mesmo pecado, liberado por homens e mulheres na promessa de que tem um reino, mas eles não têm nem para eles, quanto mais para você para dar, e aí nós perdemos a salvação, porque a palavra é clara, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque numa condição dessa, o amor de Deus não vai estar em nossas vidas. E quando ele fala das riquezas, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos, tá aqui, ó, Mateus 6, 9. Ora, o que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus. A palavra condena o intuito de um coração de uma pessoa que quer servir a Deus para ficar rico. E hoje o que pregam é o quem ficar rico. Vem ficar rico, vem buscar a tua riqueza. Será que você não percebe que está contradizendo a palavra de Deus? Você entendeu esses 3 pontos? Como o diabo rouba a palavra das pessoas com as armadilhas do mundo? Agora existe o ponto que deu fruto. Quer dizer, um deu fruto, né? Foi 4 que ouviram a palavra, 3 deixaram o diabo roubar a palavra e derrubar e ficou infrutífero e não serviu para nada, mas um tomou posse. Olha o que ele diz. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1, tá vendo? Então, se nós queremos frutificar, se nós queremos que Deus nos abençoe, nos cure, nos liberte, nos ajude, Ele está falando que nós temos que ouvir a palavra, compreender a palavra, aceitar a palavra, testificar a palavra no Espírito e viver a palavra de Deus através de Cristo para a igreja que somos nós nos dias de hoje. E nós vamos produzir frutos 30, 50 e 100 por 1 para a glória do nosso Deus. Oh, glória, isso é Deus. Amém? E olha o que ele diz, Mateus capítulo 7, versículo 24. Em diante. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Eita Deus, fala Deus, tá vendo? Aquele e aquela que ouve a palavra que está na Bíblia, não pervertida e nem corrompida. A palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje para a salvação. A pessoa que ouve, compreende, aceita e vive essa palavra, produz fruto 30, 50, 100 por 1. É aquele que constrói, aquela que constrói a sua casa espiritual na rocha. Satanás se levanta, Satanás tenta derrubar, Satanás tenta oprimir, mas não derruba, não derruba, não derruba, não derruba, porque a casa foi construída na rocha pelo intermédio da obediência da palavra de Deus através de Cristo que está sendo pregado. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera eternamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, não é para ser ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Tá vendo? Aquele que ouve, compreende e aceita e vive essa palavra, será bem-aventurado em tudo que realizar. Fruto 30, 50 e 100 por 1. E agora vê aonde você quer se encaixar na sua vida. Você vai ouvir a palavra e rapidamente
vem o diabo e rouba a palavra, porque você não quer seguir, não quer obedecer, não quer praticar. Você ouve a palavra, mas vem a perseguição, vem o levante, vem a opressão por servir a Cristo, parentes, amigos e vizinhos te oprimindo, e você desiste de servir a Cristo para satisfazer, né, o desejo da perseguição ou para não ter a perseguição e a tribulação na sua vida. Você ouve a palavra, mas os pecados e as fascinações do mundo são mais valiosos e importantes para a sua carne, como também o oferecimento da riqueza e o poder do mundo. Você segue as coisas do mundo e a riqueza e a fascinação dos pecados do mundo, e a palavra fica infrutífera. Ou, contrapartida, você e eu sejamos a quarta parte, aquele que ouve, compreende, pratica e vive a palavra, construindo a casa na rocha, que o inimigo se levanta, mas não derruba, nos ficaremos de pé até a vinda de Cristo, e também seremos bem-aventurados, abençoados, curados e libertos em tudo que realizarmos diante do nosso Deus. A escolha é minha, a escolha é sua. Qual que você quer ser? Pense e não sai daí, que eu já volto para falar de Deus para você.